Nós aprendemos que qualquer um pode tornar realidade aquilo que acredita. Todos nós podemos tornar realidade aquilo que nós acreditamos. Por isso que a palavra de Deus, ela assegura que se você crer, você verá a glória de Deus e nada será impossível para você. Então, o Senhor, Ele é poderoso para mudar radicalmente qualquer impossibilidade, qualquer uma. Então, nós precisamos entender isso e trabalhar alguns pontos. Você sabe qual é a doença do século? Ansiedade. Ansiedade é a doença do século. Então vamos lá, nós vamos falar algumas coisas, porque a ansiedade tem trazido muitas complicações à vida de muitas pessoas. A ansiedade traz um sentimento de paralisação, incapacidade de realização, de tarefas simples que são comuns às pessoas que apresentam esse transtorno, essa dificuldade. Então, o medo, a preocupação com o futuro são muito constantes em pessoas ansiosas. Às vezes é a mente muito no passado, outras vezes a ansiedade toma conta por medo do futuro. Então a pessoa nunca... São excessos, né? Excesso de passado e excesso de futuro. Diga comigo, excesso de passado e excesso de futuro. E você sabe que, estatisticamente, mais de 90% das nossas preocupações, mais de 90% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Por isso que é um erro permitir que a ansiedade, as preocupações tome conta. O único problema disso é que quando você começa a se preocupar e ter medo que algo aconteça, você naturalmente está atraindo isso para a sua vida. Biblicamente também. Nunca se esqueça de Jó, que diz: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Nunca estive descansado. Então, muitos cristãos, ao invés de descansarem em Deus, confiarem no agir de Deus, descansarem no Senhor, vivem preocupados e ansiosos, aflitos, né? Colocando a ansiedade, ela vai refletir sobre a sua parte física, vai adoecer o seu corpo, porque você nunca está em paz, você nunca desliga. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo? Sabia disso? Sabe ou não? Não sei nem o que é Rivotril. Sabe o que é? Sabe? Para que serve Rivotril? Não entendi. É um calmante para tirar a ansiedade. Então, mas esse é assim, hoje é muito natural você chegar, eu não estou dormindo bem, então a primeira coisa que ele vai te receitar é um Rivotril. Então ele vai começar assim: coloca lá 10 gotinhas para que você possa dormir. De 10 gotinhas, daqui a pouco não está tendo efeito, você vai para 15 gotinhas, daqui a pouco você vai para 30 gotinhas, e aí você se torna um dependente, você cria uma dependência disso, e o pior é que isso também tem os efeitos colaterais, tá? Tem gravíssimos efeitos colaterais. Então, aí o que acontece? Nós vimos na Bíblia, é lindo de se ver, ansiedade, tá bom? Então vamos lá. Se é considerado o mal do século, a doença do século, não é não. Talvez tomou proporções gigantescas, mas
nós vemos Paulo aos Filipenses, ele alertando a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4 fala sobre isso. Não esteja ansioso por coisa alguma. Não ande preocupado por coisa alguma. Mas antes, fazei conhecidas ao Senhor pela oração, pela súplica e com ação de graças as vossas necessidades. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, por que é tão importante? Paulo, ele deu esse conselho, ele estava dentro da prisão, olha que coisa incrível, né? Ele que poderia estar mal, ele estava escrevendo uma carta e aconselhando a igreja dos Filipenses através dessa orientação. Não esteja preocupados, ansiosos por coisa alguma, mas antes faça conhecidas ao Senhor as vossas necessidades. Diga comigo, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Diga comigo, oração, súplica e ação de graça. Então quer dizer, orações, suplica nisso, intensifica nisso e agradece por isso. Agradece pela sua necessidade suprida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí você segue, que eu não vou ler isso aqui hoje, você segue, ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Diga comigo, nisso pensai. Mas por que ansiedade? Por causa do pensamento. Por que muitas pessoas vivem ansiosas? Porque estão pensando em coisas que, como a estatística, 90% delas não vão acontecer. Há uma probabilidade de não acontecer, principalmente se a pessoa ela segue os conselhos bíblicos. Ela se liberta disso. Espera aí, eu não vou deixar isso tomar conta do meu coração, eu vou fazer o que a Bíblia me ensina. A palavra ansiedade, ela tem origem no latim. Eu não vou ler os termos. No latim, anxietas, que significa inquietude, que por sua vez vem do verbo anxious, que é formado a partir do prefixo an, que denota ansiedade, o adjetivo saxo, que significa pedra ou rocha. Essa é a raiz que sugere a ideia de algo pesado, opressivo, que pressiona ou esmaga, que pode causar desconforto. Quer dizer, pedra, isso aí vai te esmagar, isso é um problema na tua vida. Essa é a origem da palavra. Então, se é uma pedra que esmaga, eu preciso me libertar disso, que isso vai me prejudicar. E aí o que acontece? Espera aí. Essa é chamada a palavra de Deus. Eu preciso tratar isso aqui com seriedade. Por quê? Eu sempre falo que assim é um livro como qualquer outro que você tem na sua casa. Mas cada vez que você abre esse livro e medita, ele se transforma na boca de Deus falando com você. Não é como um livro qualquer. É a boca de Deus falando com você. Agora, eu vou falar por mim. Se você me procurar uma vez, eu te der um conselho, e você voltar a falar comigo, eu vou fazer a pergunta para você: você fez o que eu te falei da primeira vez? Se você falar para mim que não, eu vou falar, não tem um conselho novo para você. Você precisa fazer o que você for orientado. Olha como é sério isso. Porque muitas pessoas querem ouvir algo diferente. E não vai ouvir algo diferente. Porque é como nós falamos ontem. Tem, antes de promessa, tem direção. Deus trabalha com as duas coisas. Geralmente,
A gente quer se agarrar à promessa, ignoramos a direção. Não tem cumprimento de promessa sem direção. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Te abençoarei, far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção, tornarei seu nome famoso. Então, primeiro, teve a direção. Segundo, a promessa. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Palavra agora. Não estejais ansioso por coisa alguma. Antes fazei conhecidos ao Senhor pela oração, pela súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Então, primeiro, tem uma direção. Se você fizer, tem a promessa, o cumprimento da promessa. Está claro isso? A maior parte das pessoas, é o que eu falei ontem, vou falar aqui, porque tem gente na transmissão. Por isso que eu tenho um problema sério com gente que gosta de profecia. Porque geralmente as pessoas que gostam de profecia, ela fala assim, deixa eu correr lá para ver o que Deus tem para falar para mim. Aí Deus faz, supostamente Deus usa alguém e faz uma promessa maravilhosa. Ela toma posse daquela promessa e não faz mais nada. Tem direção. Tem a minha responsabilidade. Tem coisas que Deus está esperando que eu faça, para que a promessa se cumpra na minha vida, senão não vai se cumprir. E aí a gente passa anos patinando, daqui a pouco, é como muitas pessoas hoje estão magoadas com Deus, porque Deus falou e supostamente Deus não cumpriu. Mentira. Deus fala e Deus cumpre. E se Deus não cumpriu porque Ele não falou, ou se Ele não cumpriu é porque eu não fiz. Eu não fiz a minha parte. Porque se eu fizer a minha parte, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então nós aprendemos o seguinte, só para fechar esse raciocínio, né? A ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai baixar o teu nível de cortisol. Ela vai mexer com o teu organismo. As pessoas vão estar mais irritadas, mais estressadas, agressivas, com medo de viver, medo da vida, porque a ansiedade, com uma infinidade de síndromes, aí não consegue superar o passado, está com medo do futuro, e a pessoa vai se tornando uma pessoa emocionalmente e fisicamente doente. O que está adoecendo? A mente dela, o nível de ansiedade. Está adoecendo o corpo, porque o que está dentro vai refletir fora. Efésios 4:31 diz, todo ódio e toda raiva, diga comigo, todo ódio e toda raiva, diga, evitem toda gritaria, insultos e maldades. Paulo alertava do descontrole emocional naqueles dias. O que nós falamos ontem? Nós falamos ontem que fruto do Espírito é inteligência emocional. A falta do fruto do Espírito é falta de inteligência emocional. Hoje uma pessoa, para ser bem sucedida lá fora, como falamos ontem, muitas empresas procuram as pessoas que possuem inteligência emocional, porque são pessoas fáceis de lidar, e são pessoas que influenciam outras pessoas de forma positiva. Mas uma pessoa sem inteligência emocional, é isso aqui que vai acontecer. Pessoas desequilibradas, pessoas com atitudes prejudiciais, não somente a ela, mas as pessoas que estão ao redor dela. Então volta o versículo para mim, por favor. Todo ódio, eu posso sentir, bicho? Posso, mas como é que isso vai ser tratado dentro de você, internamente? Todo ódio, toda raiva, eu sou sujeito, sou humano, mas cadê o domínio próprio? Toda gritaria, insultos,
e maldades. Por isso que eu sempre falo, nós estamos numa reunião aqui de segunda-feira, que é uma reunião que nós já começamos a semana orando pela vida profissional. Mas não tem profissional bem-sucedido sem fruto do Espírito. Não tem. Ah, mas como assim, bispo? Não, não tem. Porque fruto do Espírito envolve relacionamentos. Como é que uma pessoa pode ser bem-sucedida se ela não tem amor? Há possibilidade de uma pessoa que não tem amor, não ama a gente, não ama as pessoas, não ama o lugar que está, não ama, uma pessoa amargurada, como é que ela vai ser bem-sucedida? Ela tem que lidar com pessoas, ela não ama. Vive com ódio, vive com raiva. Como é que uma pessoa que não tem alegria pode se relacionar com pessoas? Ela tira a alegria do ambiente. Uma pessoa sem paz, já viu uma pessoa sem paz? Ela desestabiliza qualquer ambiente, ela rouba a paz. Ela tira a paz do lugar. O que é isso? Falta de inteligência emocional. E eu estou falando aqui, profissional, estou trazendo para o profissional, mas vida sentimental desandou já. Relacionamentos de um modo geral. Fruto do Espírito, fé. Fé e fidelidade é da mesma raiz. Como é que uma pessoa que não tem fé, como é que uma pessoa que não tem fidelidade pode ser bem-sucedida? E eu aprendi uma coisa com a vida e tenho aprendido a cada dia, em cada situação que eu atendo. Não ignore nada. Nos últimos dias eu estou atendendo gente de 20 anos, 25 anos na igreja, que só ignorou e perderam 25 anos da vida. Não vai passar. Semana eu entrei num lugar, e aí alguém se identificou como cristão, e aí a pessoa que estava comigo falou, muito bom, ele é pastor. Aí eu comentei, aí ela já brincou e falou assim, eu estou desviada, ele também está desviado, ele também ia na igreja, está desviado. Aí começou aquela risaiada. Eu falei, ótimo, só tem uma coisa para dizer para vocês, presta atenção, olha para mim, todo mundo, só uma, Deus não muda de ideia. Pode ser 5, 10, 20, 30 anos, você vai ter que chegar onde Deus quer. Então, se eu fosse vocês, seria rápido. E Jesus diz, sem mim você não pode fazer coisa alguma. E você vai descobrir isso lá na frente. Você caminhou e não pode fazer nada. 20, 25 anos. Tem gente que ignorou tantas palavras lá atrás que está tendo que voltar nelas e cumpri-las agora. Não é sério isso? E quer uma dica para você? Já combate que com você vai ser diferente. Não tem diferente com ninguém. É com todos. Com todos. Deus não pode negar a sua palavra. Então nós precisamos tratar isso com seriedade. O que Deus requer de mim hoje, se eu não der a Ele hoje, daqui 20 anos, eu vou perguntar o que o Senhor quer de mim, aquilo que eu te falei há 20 anos atrás. Você só perdeu tempo. Não é sério isso? Sim ou não? Quando Abraão, Deus só pode falar a segunda vez com Abraão, porque ele ouviu a primeira. Quando Jonas tentou fugir da presença do Senhor, para não fazer o que Deus estava mandando, depois dele ir para o inferno, para o vento da baleia, para ele ir lá para o fundo do mar, quando ele saiu, Deus deu o livramento, ele escutou a mesma coisa. Vai e faz o que eu estou te mandando. Não é sério isso? Sim ou não? Ai, bispo, agora eu estou aflito. Não, eu acho que você tinha que estar feliz. Porque dá tempo de você não perder tempo. Não é verdade? Não tem tempo para perder. A vida vai passando, as responsabilidades vão aumentando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conselho meu com muito amor para você. Olha o quanto a gente cresce. Eu fui jovem, eu fui inconsequente. Eu já ouvia muitas coisas. Mas a minha inconsequência e o senso de impunidade, e eu me lembro que eu fui chamado arrimo de família. Então, como meu pai foi embora, eu me tornei o homem da casa.
Então eu cuidava da minha mãe. Então, dentro de mim, minha mãe era uma mulher cristã, orava muito. Então, eu queria que, como minha mãe era uma mulher muito fiel, eu queria que Deus me abençoasse para eu prover para minha mãe. Só que eu não queria compromisso com Deus. Então eu queria as bênçãos, eu queria a oração dela, eu queria que ela fizesse campanhas por mim, eu queria que ela orasse, abençoasse a minha vida e as coisas fluíssem. E dentro lá no meu interior, eu sabia que eu estava errado, eu sabia que Deus estava requerendo coisas de mim, e eu tentava me enganar. E eu tinha uma justificativa e eu falava assim comigo: Deus não pode tratar comigo porque minha mãe depende de mim. O que Deus fez? Tirou a minha mãe de perto de mim. E agora disse assim, só eu e você. Acabou. Se a questão era sua mãe, tua mãe foi. Presta atenção, que minha mãe foi, minha mãe não morreu não, tá? Deus tirou a minha mãe de perto de mim. E aí, começou. Porque Deus não queria falar com a minha mãe, Deus queria falar comigo. Deus não queria ter um relacionamento com a minha mãe, Deus queria ter um relacionamento comigo. Está entendendo? E eu queria uma muleta. Eu queria caminhar pela fé dela. E não era pela fé dela que Deus queria se relacionar comigo. Deus não quer essa coisa de, principalmente após o sacrifício de Jesus, não tem mais véu e nem intermediário. Deus fala comigo para eu falar com você, para você falar com o outro. Não, eu falo com você direto. Antigamente a gente ia ao sacerdote, para o sacerdote interceder, para o sacerdote. Não, agora nós temos acesso. E aí eu queria caminhar pela fé dela, intenções e motivações erradas, até chegar ao ponto, né? Agora é você e eu. E aí, então por que eu entrei nesse assunto? Aí eu comecei a entender, porque agora não tinha mais ninguém, agora sou eu e Deus. Agora a minha vida tem que andar, minha vida tem que fluir. Aí me casei, o nível tem que subir, porque agora eu já tenho uma responsabilidade maior, porque agora não sou somente eu, agora sou eu e eu tenho uma esposa. E o início do meu casamento foi muito duro, muito difícil. Foi muito, muito difícil o início do meu casamento, não difícil de relacionamento, mas o que eu não fiz lá atrás, eu estava tendo que fazer agora no início do casamento. E aí não vencia, não prosperava, não acontecia, estava vivendo um momento terrível. Então foi ali que eu tive que começar agora a tratar o meu relacionamento com Deus com muita seriedade. E aí vem o primeiro filho, vem o Vitor, pesou a responsabilidade. Vem o segundo filho, a Bruna, a responsabilidade aumentou, agora eu tenho que crescer, porque agora, além da conta da vida, eu tenho uma missão a cumprir, uma responsabilidade muito grande, existe uma responsabilidade. E para que você que não sabe, eu respondo por eles, eu abro porta para a vida deles, porta de bênção, porta de maldição. Está entendendo ou não? Eu posso abrir porta de bênção ou portas de maldição para eles. Então, não existe aquele negócio aqui, a minha fé, a dele é a dele, pronto, acabou, ele que se vira, eu passei pelos processos, que ele passe pelos processos dele. Não, porque é como eu falei ontem aqui, isso é tão sério que eu acredito que pais vão perder a salvação por causa dos filhos. Ô bispo, mas salvação não é individual? É, mas os pais são pedra de tropeço para os filhos. Escândalo. Escandaliza. Quantos filhos não querem saber de Deus por conta dos pais? Quantos filhos não querem saber, estão extremamente decepcionados e não acreditam porque os pais transmitiram um padrão muito ruim de cristianismo e deformou. Está entendendo o que eu estou falando ou não?
Sim ou não? Bispo, mas eu quero ouvir da minha vida profissional. Estou te falando da vida profissional. Porque a sua primeira empresa é em casa. Você não dá testemunho em casa, você não dá fora. Se você não é exemplo dentro, você não é fora. Eu aprendi isso muito cedo. Sua primeira empresa é a sua casa. Seus primeiros clientes são seus. Você não sabe se relacionar com eles. Eu costumo dizer o seguinte, vou falar e vai doer, tá? Gente que trata mal os de casa e bem os de fora são adúlteros, são como prostituta. Sabe por quê? Por que ele trata mal o de dentro e ele trata bem o de fora? Porque o de fora ele precisa? Não está errado isso? Sim ou não? Está errado. Eu preciso começar aqui. Eu trato eles, eu amo eles, eu respeito eles. Amo os de fora, porque eu amo meu próximo como a mim mesmo. Eu respeito eles. Então, está relacionado. E tem uma promessa sobre isso. Existe uma promessa importantíssima em cima disso. Então, a partir do momento que você... Aí eu preciso estar atento, porque eu poderia dizer assim, não, cada um, dane-se. Não, eu não posso relaxar. Eu não posso relaxar porque o mal vai tentar me sugar, roubar as minhas energias de alguma forma. E se ele tem acesso num vulnerável na minha casa? Se ele tem acesso em um que vai me desestabilizar, vai ser usado pelo diabo para poder roubar as minhas energias. Não, eu preciso cercar todos os lados. Quem está entendendo, por favor? Porque aí eu tenho paz dentro e tenho paz fora. Você precisa entender isso, de verdade. Isso aqui não faz parte do meu sermão, não, só estou estendendo aqui. Nós precisamos crescer nisso, porque não adianta. Eu entendo que cada vez mais a gente vai falar assim, Senhor, me abençoa, Senhor, confia coisas grandes nas minhas mãos. Espera aí, mas você não consegue se governar, como é que você vai governar coisa grande? Você não tem controle, domínio, como nós falamos ontem, você não tem domínio próprio, como é que você quer ter domínio alheio? Olha como é sério. Diga comigo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão o quê? Eles serão o quê? Acrescentar. Quantos que realmente acreditam nisso? Eu passei a acreditar nisso. Inclusive, acho que há 3 segundas-feiras atrás eu disse da importância disso aqui, porque a Bíblia diz que as chaves do reino são dadas a nós. Chave para abrir portas e fechar portas. Nós temos acesso a chaves que a maior parte das pessoas não tem. Nós temos acesso a lugares que a maior parte das pessoas não tem. Por isso, aí quando volta aqui, se eu pegar esse Mateus 33, do que está falando esse Mateus 33? Quando você lê, está falando do quê? Não anda ansioso quanto à sua vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de vestir. Não ande ansiosos com aquilo que é a vez, toda a tua necessidade. Aí o texto diz assim, observe os pássaros, observe os lírios, olhe os pássaros, não plantam, não colhem, e todavia o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Você sabia que 10%, fala essa palavra comigo, 10% da produção de alimentos são deles? 10% de tudo que é produzido, eles se alimentam.
Você já parou para pensar? Você nunca pensou nisso, né? Isso é estatística, tá? Isso é estatística. 10% de toda a alimentação produzida, de grãos produzidos, de alimentos produzidos, 10% são consumidos pelos pássaros. Então espera aí Deus está falando assim: se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das ervas do campo, não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé? E esse texto diz o seguinte: por isso busque em primeiro lugar o reino. Está aí o exemplo, meu filho. Podem produzir em abundância, mas 10% é deles, porque eu cuido deles. Não é poderoso isso? Agora, Deus não vai cuidar de vocês? Deus não vai cuidar de nós? Homens de pequena fé. A Bíblia fala de Agar, que era uma escrava de Sara, que quando Sara não pôde gerar filhos, aí vem aquela ideia dela louca, né, de gerar filhos através da serva egípcia. E aí a serva, ela gerou um filho de Abraão, e quando ela gerou aquele filho, ela mudou completamente, e aí começou a agir de uma forma e a mandar ela embora. Aí essa serva era uma escrava talada, sem perspectiva de vida, talvez olhando para si, eu sou uma escrava, eu sou uma miserável, não tenho perspectiva, fui mandado embora. E aí o anjo aparece a ela e fala com ela e diz a ela: de onde você vem? Estou fugindo da minha senhora. Ele deu a direção a ela o que fazer e disse a ela que multiplicaria a descendência dela de tamanha forma que não poderia ser contada, que ela é a mãe dos árabes, descendência árabe, ela é a mãe deles. E aí ela se exaltou de tanta alegria e ficou tão encantada que ela disse isso. Olha o que ela disse, ó: tu és o Deus que me vê. Diga essa palavra: tu és o Deus que me vê. Então diga você agora, diga: Deus me vê. Deus nos vê. Deus levantou uma nação por meio de uma escrava fugitiva, insignificante. Deus fez algo grande através dessa mulher. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Diga comigo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, pelo teu nome tu és meu. Isso é lindo. Nós temos um grande valor para o Senhor. Diga assim comigo: eu tenho um valor muito grande para o Senhor. Sabe por que você tem um valor alto para o Senhor? Porque Ele pagou o preço de sangue por você, não pagou em dinheiro não. Por isso que é uma besteira da nossa parte ficar preso o seguinte: dinheiro é papel, construção é pedra, é tijolo, e carro é lata. Nenhum desses vai subir. Papel vai ficar aí, tijolo vai ficar aí, e lata vai virar ferro velho. Então nunca troque a bênção do Senhor, nunca troque o Senhor por nenhuma dessas coisas. Nunca, porque o que Ele te dá é eterno. Além de te dar tudo que o dinheiro pode comprar, Ele é o único que te dá aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sabia disso? Nós podemos desfrutar, diga assim, ó: eu posso desfrutar de tudo que o dinheiro pode comprar e de tudo que o dinheiro não pode comprar. Diga assim: o Senhor cuida do meu futuro. Há muitos crentes que não acreditam nisso. E aí, eu preciso acreditar: tu és o Deus que me vê. Deus me vê. A Bíblia diz que os olhos dele percorrem a terra. Ele está vendo tudo. É como eu disse a semana passada. Você quer saber? Mas como Deus vê todas as coisas? Não tem oxigênio aqui e em qualquer lugar do mundo? Não tem vento, sol aqui e em todo lugar do mundo? Às vezes muda para chuva, às vezes muda para sol.
Essa é a prova que Deus está em todo lugar, qualquer lugar do mundo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diga comigo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga comigo, agora vamos lá, Filipenses 4,6, diga: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Diga comigo, essa escritura não é uma sugestão. Diga, é uma ordem. Não andem ansiosos, não é uma sugestão. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu preciso colocar isso dentro de mim. Não andem ansiosos. Então, como eu reajo diante das situações difíceis? Você apresenta a Ele com oração, com ação de graça, as suas necessidades? Ou você é aquele tipo de pessoa que, quando fica ansiosa, começa a falar e soltar das suas preocupações, vai falar com todo mundo, mas menos com Deus? Como você reage? Grave esse versículo. Não andem preocupados, não andem ansiosos por coisa alguma. O que acontece com as pessoas que agem de forma diferente? Ela vai desequilibrar, se desesperar, recorrendo a medicamentos. Estou muito ansioso, preciso tirar um pouco dessa ansiedade. Não vai resolver. Você vai precisar de uma dose maior depois, e de uma dose maior depois, e de uma outra maior depois, e não vai resolver. Você só vai te adoecer ainda mais. Portanto, eu digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao comer, beber, nem com o próprio corpo. Quanto ao vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? 10% é delas. Não é lindo isso? Sim ou não? Sim ou não? Elas louvam a Deus, a Bíblia diz que elas louvam a Deus. Elas adoram a Deus. E são cuidadas por Deus. E nós temos uma lição a aprender com elas. O bispo é relaxar? Não tem nada a ver. Nós somos excelentes, eu acho que é a palavra de ontem. Nós precisamos ser homens de fé, sabedoria e inteligência. Homens de fé, pessoas que controlam as suas emoções, são excelentes em tudo que faz. Diga comigo essas três coisas. Diga comigo: fé, controle das emoções e ser excelente em tudo que faz. Essas três coisas têm que te acompanhar. E outras três: fé, sabedoria e inteligência. E quando eu falo de inteligência, eu estou falando de inteligência espiritual. Porque a Bíblia fala de inteligência espiritual. A inteligência do mundo pode te ajudar em muitas coisas, mas a inteligência espiritual vai te ajudar perante o mundo espiritual. E como é que funciona a inteligência espiritual? Saber fazer o que Deus aprova. Dar a resposta certa espiritualmente a cada situação. Isso é inteligência espiritual. Deixo a paz a vocês. Diga comigo: a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração. Diga comigo: não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. A paz que foi dada a cada um de nós, foi dada a todos. Talvez você não esteja usando, mas foi dada a todos nós. Não é a paz do mundo. Porque o mundo depende de alguma coisa para ter paz. A maior parte das pessoas, para elas ter paz, tem que estar tudo muito bem. Se não estiver, acabou a paz. E a paz que Deus nos dá é uma paz interna, interior, que independe do que está acontecendo, nós estamos em paz. Jesus estava lá na tempestade, o barco estava numa tempestade que as ondas entravam, ele estava na popa dormindo. Já parou para pensar?
Ele estava lá, dormindo, a tempestade, o pau torando, a água entrando e ele lá. Acredita, até roncando. Isso é paz. A paz que Ele nos dá. E aí eu poderia pegar inúmeras passagens bíblicas extraordinárias. Ruth, a Moabita, que vinha de uma linhagem genealógica de um povo maldito, mas quando ela creu no Senhor, Deus transformou a vida dessa mulher, transformou essa mulher em uma mulher extraordinária. Tanto Ruth como Raabe estão presentes. Raabe, que era uma prostituta, está presente na genealogia de Jesus. Olha que coisa linda. Pessoas que tinham tudo para ter uma história trágica, para ter um final trágico, tem uma história linda, porque creram em Jesus. Diga comigo, Deus me vê. Vamos lá. Por isso, nós já vamos orar. Não há razão para temer, afligir, para se desesperar. Eu só preciso fazer uma coisa: confiar em Deus, me achegar a Deus. A Bíblia apresenta a vida de pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, não tinham nenhuma chance, e se tornaram referências, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus, e a vida delas mudou completamente. É isso que Deus faz. Agora é uma caminhada com Deus. Está entendendo? Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Em voz alta, por favor, sobe o tom da tua voz, diga assim: e tudo quanto pedirdes, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Diga: e se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Meu Deus, por isso nós precisamos parar de acreditar nas mentiras do diabo. Eu preciso orar, eu acredito, eu vou orar em nome do Senhor Jesus, eu vou orar, profetizar em nome do Senhor, eu vou pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus, porque tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você remoe coisas demais, tanto passado como futuro, você vai ter medo, você não vai confiar em Deus. A palavra precisa de governar. Você sabe que é como acontece dentro da igreja. Você vê que no momento que a gente está orando, no momento que a gente está louvando, a atmosfera interna muda. A gente muda internamente. A pessoa que lê, crê na palavra, é uma pessoa saudável mentalmente, fisicamente, emocionalmente. São pessoas... A Bíblia diz que a palavra é viva, ela é eficaz, ela traz saúde para o nosso ser, ela traz luz para os nossos pés. Luz para os pés quer dizer o quê? Eu sei o que fazer, eu sei que caminho seguir. Nós temos poder, através dela nós assumimos o poder para fazer coisas maiores que naturalmente nós não teríamos capacidade. Amém, pessoal? Esse é o nosso desafio, a palavra está sendo pregada. Todos os dias tem vidas sendo transformadas. Olha o que eu falei hoje, ó. Olha o que eu falei hoje na live. Tem alguém que estava comigo na live hoje? Então, olha aqui, ó, está aqui, ó. Isso aqui me encanta. Eu fiz uma live, a pessoa está explodindo de resultados na vida. Está explodindo. Em todas as áreas, explodindo. Eu faço a live, coloco aqui, promessas por essa live foi feita há um tempo. Aí ontem, quando trouxe de José, a pessoa falou assim, ó, sabe o que me fez lembrar hoje dessa palavra? Aquela live que o senhor fez, que eu fiz todas as declarações, tenho todas elas anotadas, depois eu mando para o senhor. Aí está aqui. Então, eu vou lá, na live eu estou lendo lá, eu digo, assim José estocou trigo como areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Aí o versículo 41 diz assim, de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José,
porquanto a fome se agravava em toda parte. Aí a declaração da pessoa, fez aqui, está em vermelho aqui, a pessoa fez a declaração dela: Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida, bênçãos que vão além de toda medida. Meu problema não será de escassez, mas sim de administração, de logística, de estratégia, para atender tanta gente, dar conta de tanta demanda de clientes que virão até mim, de todo mundo. Deus me dê capacidade, sabedoria, inteligência, discernimento para administrar todas as minhas bênçãos, pois vão além de todas as medidas. Está aqui, ó. Ela teve o capricho que eu não dei a ela. Ela teve o capricho de voltar lá e assistir a live, fazer, e aí está lá no painel de oração da pessoa. Outro versículo: quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo começou a clamar a Faraó, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José, faça o que ele disser. Aí está aqui a declaração dele: dirija-se, aí ele coloca o nome dele, faça o que ele disser. José era governador do Egito, era ele que vendia todo o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Declaração, visão grande: vou expandir, vou crescer para todos os lados, todo o Brasil e todo o mundo. Quando José reconheceu seus irmãos logo que os viu. José reconheceu seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram. A declaração: serei tão abençoado, vou crescer tanto, vou evoluir tanto, que os meus irmãos, as pessoas que me conheceram, não irão me conhecer, não irão me reconhecer. Não é só ouvir, é ouvir, reter, colocar em prática. São orações, são declarações. Eu acredito que eu posso ser um José. Eu acredito. Quem está entendendo, por favor? Não é só ser ouvinte, é ser ouvinte praticante. Imagina, a pessoa está lendo isso aqui todos os dias, está fazendo declarações sobre a vida dele. Como é que eu vou ter tempo para pensar em besteira? Como é que eu vou ter tempo? Não, peraí. Lá tinha fome, lá tinha escassez, mas Deus abençoou. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens e devolvesse prata a cada um deles, colocando nas bagagens, e lhe desse mantimentos para a viagem. Assim foi feito, porque José, quando os irmãos compraram comida com ele mandou devolver a comida e colocar nas bagagens deles. Então ele disse assim: eu serei generoso como José, terei em abundância como José, para dar e vender. Eu creio. Então servir a comida à mesa de José, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Foi a declaração que eu fiz lá. Ele foi lá e pegou exatamente a declaração. E eles festejaram e beberam à vontade. Declaração sobre a minha vida. Declaração sobre a minha vida virá a porção 5 vezes maior de bênçãos, de que meus irmãos, eu vou terminar esse ano comemorando. A pessoa vai se enchendo da palavra, não tem tempo para ficar pensando besteira. Não é verdade? Não tem tempo para ficar pensando em besteira. Eu estou me enchendo da palavra, estou colocando para dentro, estou profetizando, estou liberando palavras no mundo espiritual. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. Declaração: quem honra atrai honra. E aí, só para concluir a leitura aqui, ele disse assim: José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Os israelitas se estabeleceram na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Declaração: Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida, bênçãos que vão além de toda medida. Diga comigo: enquanto muitos estiverem vendendo, eu vou estar comprando. Olha que coisa poderosa. E quando muitos estão vivendo a crise, muitos estão vendendo, a minha realidade vai ser outra. Eu vou estar comprando, eu vou estar crescendo, eu vou estar prosperando em nome de Jesus.
Amém? Fique em pé, por gentileza. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu quero concluir com você. Não existe nada perdido. A Bíblia diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, se prostrou aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Ele acreditava que se o Senhor Jesus apenas colocasse a mão sobre a vida da menina, ela seria curada. Jairo era um líder religioso, uma pessoa que teve que quebrar paradigmas, quebrar uma tradição religiosa que nunca o levou a lugar nenhum. E ele rompeu com aquele padrão, acreditou em Jesus, porque muitas vezes, queridos, pessoas religiosas são terríveis. Muitas vezes são perversas, arrogantes, questionadoras, impermeáveis, blindadas a uma nova visão de vida. São pessoas que sempre sabem tudo, têm opinião formada sobre tudo, entendem sobre tudo, mas infelizmente não tem resultado para a própria vida. Jairo saiu da regra, se fez diferente, foi um homem que rompeu com aqueles paradigmas, conseguiu se esvaziar e se encher de Jesus. E ali Jairo teve uma experiência incrível. Enquanto ele estava indo buscar a ajuda de Jesus, veio também a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofreu 12 anos e acabou 12 anos com hemorragia, vivendo uma vida terrível, caótica, que a mulher naquele estado impura, o marido não podia se aproximar dela. A Bíblia não fala se ela tinha marido, mas se ela tivesse um marido não podia se aproximar. E ela também não podia estar no meio das pessoas, não podia adorar no templo, não podia se aproximar do sacerdote. E aquela mulher acreditou que se tão somente ela tocasse no Senhor, ela seria curada. E ela, no meio de uma multidão, ela tocou em Jesus e arrancou poder, arrancou virtude de Jesus. E o que é incrível nisso é que todo mundo tocava Jesus, mas ela tocou diferente. Aí ela foi curada. Aí enquanto estava ali, alguém chega e diz assim para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha, ela morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Jesus, o texto diz assim: não fazendo caso do que eles disseram. Diga comigo: não fazendo caso do que eles disseram. Mais uma vez, diga comigo: não fazendo caso do que eles disseram. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa era uma notícia trágica. E sabe o que Jesus está ensinando? Não faça caso do que disseram. Não, ignore isso. Ignore essa notícia trágica, vamos para a fé. E aí o Senhor Jesus disse a ele: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, olha a palavra, não tenha medo, tão somente creia. Então, diante de qualquer situação, notícia ruim que chegar a você, a palavra para você é: não tenha medo. Diga: não terei medo, apenas vou crer. Então você verá a diferença em cada declaração que fizer. E aí eu teria muitas outras passagens bíblicas. A mulher que estava ali com já o enterro do filho, o que a Bíblia chama a mulher da cidade chamada Naim, já estava com o filho a caminho do enterro. E de repente Jesus se aproxima, diga àquela mulher: não chore. E ao aproximar, põe a mão no caixão
e disse ao jovem que estava ali: jovem, levante-se. E o jovem se levantou. O texto diz que ele sentou e começou a conversar. Então, coloque uma coisa dentro de você. O Espírito Santo diz para você hoje: não chore. Não há motivos para chorar, porque eu vou dar vitória a você. Parece que está morto, parece que acabou, mas não acabou. O filho dessa mulher estava no caixão, seguia para o enterro, e Jesus chegou na hora certa. Viu? Ele sempre chega na hora certa. Diga: ele sempre chega na hora certa. Você prestou atenção na palavra? Não chore. Não chore, não há motivo para chorar. Eu vou dar a vitória a você. Tudo o que pedir em meu nome, você vai receber. Ele vai fazer. Então, coloque isso no teu espírito. Lázaro parecia que estava tudo encerrado, tudo terminado. Não havia mais o que fazer. E o Senhor foi lá. O morto já era de 4 dias. 4 dias. E ele ressuscitou. Há coisas que chegam à nossa vida para glorificar o nome do Senhor. O Senhor falou que aquela situação de Lázaro não era para a morte, era para a glória de Deus. Coloque isso dentro de você. Tem coisas que não vêm para a morte, nem para a destruição. Quando nos enchemos de Deus, entendemos tudo que acontece é para a glória de Deus. Tudo é para a sua glória. Benditas são as aflições que nos levam para um nível maior em Deus. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Tire a pedra da incredulidade, da dúvida, porque o milagre é o Senhor quem vai fazer. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Creia e você verá a glória de Deus. O Senhor vê, Ele sempre vê. Ao chegar na presença de Deus, você é capaz de dizer: Senhor, eu sei que sempre me ouve. Deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje é dia de vitórias para você. Não tenha medo. Tão somente creia. Seus sonhos, seus projetos estão mortos. O Senhor vai ressuscitá-los. Vai restaurar a sua vida. Tudo que você tem que fazer é crer. Somente crer e verá o seu milagre tão esperado, desejado para a glória do Senhor. Hoje é dia de respostas, de restaurações e mudanças. Diga: hoje é dia de respostas, restaurações e mudanças. Então fale isso: eu creio, Senhor, e eu vou orar em teu nome, eu vou lançar toda a minha ansiedade sobre o Senhor. Hoje é dia de respostas para você. Hoje é dia de restaurações. Hoje é dia de milagres na tua vida. Deus está dizendo isso a você. Tão somente creia, tão somente, não tenha medo, creia, creia em nome do Senhor Jesus. Se Deus cuida das aves do céu, 10% de toda a produção, 10% de toda a produção de qualquer coisa que for produzida é deles, porque Deus cuida, Deus deu acesso a eles, a toda essa abundância. Então, quanto mais você, homem e mulher de pequena fé, confie no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, Senhor, eu declaro, meu Deus, o Senhor disse, o Senhor, se tão somente creia, hoje é dia de milagres. Eu profetizo milagres acontecendo, eu profetizo, meu Pai, restituições, eu profetizo, meu Pai, portas abertas, eu profetizo, Senhor, mudanças acontecendo.
Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que restaurações, meu Deus, eu não sei, Senhor, o que ela precisa, mas a palavra que o Senhor libera hoje, não tem nada morto, não tem nada perdido. Senhor, a escrava achava que era o fim, que acabou, não tinha mais o que fazer. O Senhor veio e viu, mostrou aquela escrava que o Senhor via, ela se sentia insignificante, mas o Senhor mostrou que havia um propósito com ela. Ela se tornou, meu Pai, a mãe de uma nação enorme, porque o Senhor foi com ela. O Senhor abençoou a Moabita que vinha, Senhor, de uma geração maldita. Ruth se tornou uma geração, ó meu Pai bendito, o Senhor é da geração, da genealogia de Ruth. Raabe estava com o futuro condenado, mas o Senhor a resgatou e deu uma história linda, inspiradora. Ó meu Pai, essa mulher inspira muita gente, meu Deus, porque ela creu no Senhor, ela creu. Tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Senhor, o filho da viúva de Naim já estava no caixão, parecia que já era o fim, tudo enterrado, meu Pai, já estava indo para ser enterrado, era o fim, mas o Senhor, meu Deus, trouxe de volta. O Senhor restituiu aquela mãe. Restitua, meu Pai, restitua aquilo que parece estar morto, restitua, meu Deus, restitua aquilo que parece que passou da hora. O Senhor disse: tão somente creia, e nós cremos, meu Deus. Eu profetizo milagre na vida dessa pessoa. Eu não sei qual é o milagre que ela precisa, mas eu determino, eu profetizo a mudança, eu profetizo o milagre, eu profetizo pessoas sendo curadas aqui hoje, sendo curadas de toda ansiedade, sendo curadas de toda preocupação, sendo curadas do medo do futuro, medo, meu Pai, medo de não vencer, medo de não dar conta, medo de não prosperar, medo de não ser honrada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus: seja livre dessa ansiedade, seja curado dessa ansiedade, seja curado dessa preocupação, seja curado em nome do Senhor Jesus, seja curado em nome do Senhor Jesus. Não tem nada perdido, não existe nada perdido. Deus te vê, fala isso aí: Deus me vê, Deus está me vendo, Deus me vê. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: Senhor, ajuda, meu Pai, ajuda, meu Deus, levanta o teu povo, enche o teu povo do teu espírito, enche o teu povo de força, enche o teu povo de unção, Senhor, enche o teu povo, Senhor, de autoridade. Existe um Deus que vê, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu quero que você diga, você agora: eu não aceito mais ansiedade, preocupação, eu não aceito nenhuma ansiedade, eu não aceito preocupações, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Deus está no controle de todas as coisas, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Chega de ansiedade, chega de preocupação, chega, tudo vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Deus está no controle, Deus está no controle. Eu determino em nome de Jesus mudanças acontecendo. Eu declaro em nome de Jesus um fluir na vida do teu povo, portas abertas, provisões, restituições. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus: chega, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas. Deus está no controle. Talvez o que Deus está esperando de você é mudar internamente essa crença. É para você. Deus está no controle. Deus te vê. Não, você não é pequena. Agar achava que ela era só uma escrava insignificante, mas Deus mandou um anjo lá para falar com ela e para mostrar a ela que Deus via. Deus está atento a tudo. A mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos e o sofrimento de 12 anos chegou ao fim. A mulher, a viúva de Naim, que o filho já estava indo no caixão para ser enterrado, parecia que tinha perdido, passou da hora. O Senhor trouxe de volta, restituiu. Aquela mãe, Lázaro estava morto há 4 dias, o Senhor trouxe ele de volta depois de 4 dias. Já cheirava mal. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido.
Deus te vê. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Preste atenção. Com seus olhos fechados, não fala nada. Só quero que você pense nisso. Está na Bíblia. Se Deus cuida das aves dos céus, e pesquisas estatísticas mostram que 10% de toda a produção são consumidas por eles. Isso não é glorioso? Isso não é poderoso? Eles simplesmente acessam. É deles. É deles. Você já viu que às vezes eles vão lá na lavoura, eles comem do que está na lavoura, outras vezes no transporte vai caindo no caminho, uma quantidade enorme é perdida no transporte, mas é proposital, porque é deles. É deles. É Deus cuidando. É Deus provendo. Agora, se Deus cuida das aves dos céus, não tem vocês muito mais valor do que elas? Disse Jesus. Nós temos muito mais valor do que elas. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Acredite, hoje é dia de mudanças. Hoje é dia de restaurações. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de restituições. Diga: eu creio, Senhor. Levante as suas mãos. Eu profetizo, Senhor, restaurações. Envie um anjo agora onde ela precisa de definição. Envie um anjo agora onde ela precisa de uma solução, de uma resposta. Envia, Senhor. Eu profetizo mudanças acontecendo. Eu profetizo restituições acontecendo. Eu profetizo em nome de Jesus portas sendo abertas. Eu declaro portas sendo abertas. Eu profetizo portas sendo abertas. Eu declaro provisões. Eu declaro provisões, restituições, fluidez, prosperidade, abundância. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que oram comigo hoje, Senhor. E eu profetizo milagres sobre a vida delas. O Senhor disse: tudo que pedirdes em meu nome eu farei. E o Senhor não pode negar a sua palavra. E nós pedimos em teu nome. Nós oramos em teu nome. Convictos e crentes da vitória, da solução, da mudança. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu possuo, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Diga: hoje é dia de vitórias. E eu creio nas minhas vitórias. Em nome de Jesus. Amém.